Seja bem-vindo a mais um República do Saber, que hoje arranca com uma página em branco. Falamos simplesmente da superfície branca do papel que usamos numa impressora convencional em nossa casa. Essa impressão pode ter melhor qualidade se o papel sofrer algumas modificações químicas, em estudo na FCTUC. A investigação traz vantagens à indústria, sem aumentar em demasia os custos. A indústria de celulose e papel é das mais importantes da fileira florestal portuguesa. Tem um grande peso no produto interno bruto, cerca de 1,5%. Tem também uma forte contribuição positiva nas exportações do país. E Portugal, apesar de ser um país de reduzidas dimensões, tem de facto no panorama mundial um papel, passa a redundância, bastante importante. Somos a nível europeu o primeiro produtor de pastas de eucalipto. A nível mundial somos o segundo, só somos ultrapassados pelo Brasil. Face a esta pujança da indústria nacional de celulose e papel, faria todo o sentido também que as universidades apostassem em desenvolvimento e investigação nessa área, e é nesse sentido que eu tento dar a minha modesta contribuição. O meu nome é Paulo Ferreira, sou professor no Departamento de Engenharia Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. A área em que eu invisto, digamos assim, considerando todo o ciclo produtivo do papel, é a parte final. São os tratamentos que nós fazemos no produto final, no papel. Sem prejuízo de que apostemos, de um modo geral, na análise, na caracterização e na modificação das fibras, das cargas que são utilizadas e de todo um conjunto de aditivos. E também nos preocupamos com as modificações que podem ser feitas à superfície de papel. Recorrendo a soluções que não sejam dispendiosas, quer do ponto de vista de processo, quer do ponto de vista de matérias, tentamos modificar a superfície de papel para melhorar a qualidade de impressão, em termos de qualidade da linha, qualidade da imagem, qualidade do ponto, naquelas impressões que nós fazemos utilizando o papel vulgar em casa na nossa impressora desktop. Convém dizer que o papel é uma estrutura bastante complexa, em que só cerca de 75% do que lá está é que são fibras. Existem depois todo um outro conjunto de aditivos, designadamente cargas minerais, agentes de retenção, agentes de colagem, e as imagens microscópicas que nós conseguimos ter de papel mostram-nos a complexidade dos mecanismos físico-químicos que acontecem na interação papel-tinta. O ensaio que vamos fazer designa-se por medição do ângulo de contacto, o qual nos permite não só ver a interação, a afinidade da superfície de papel com a tinta, neste caso, como depois, através de manipulações matemáticas mais ou menos complexas, conseguimos aceder às características da superfície de papel, do ponto de vista químico, e relacioná-las então com o seu desempenho à qualidade de impressão. Por questões económicas, mas não só, também para aumentar a brancura do papel, para aumentar a opacidade do papel ou a lisura, são utilizadas cargas minerais. Essas partículas, que têm a vantagem de substituir a fibra, porque são muito mais baratas, não é? Têm, no entanto, o inconveniente de não se ligarem muito facilmente às fibras. Isso vai prejudicar as propriedades de resistência do papel, designadamente a resistência ao rasgamento ou a resistência a forças de tração. O nosso objetivo é o de tentar modificar a superfície dessas partículas de muito reduzidas dimensões, de modo a aumentar a sua afinidade às fibras. Obviamente, todo este trabalho de investigação e desenvolvimento não teria sido possível sem o envolvimento de universidades e players do setor da pasta e papel em Portugal, designadamente do grupo Portucel Soporcel por intermédio do Raiz, mas também temos colaborações a nível internacional, designadamente com a participação na Europa em ações do programa COST, e também participamos na Rede Ibero-Americana de Investigação e Ensino em Celulose e Papel e na Rede Ibero-Americana de Revalorização de Papéis Reciclados. Já reparámos todos que o papel, ao longo do tempo, fica amarelo. Mas por que será que perde a brancura inicial? E o que poderá ser feito para a manter? É esta e outras questões relacionadas com o processo de produção de papel que se dedica a professora Maria da Graça Carvalho, do Departamento de Engenharia Química da FCTUC. Um dos projetos em que estamos a trabalhar visa melhorar o processo de cozimento da madeira
para a obtenção de pasta de celulose, no sentido de diminuir os consumos energéticos ou os reagentes utilizados e ainda o de aumentar o rendimento do processo. Pretendemos estudar as causas que levam ao amadurecimento do papel. Nós, numa estufa com temperatura e umidade controlada, colocamos folhas de pasta e analisamos as alterações de determinados compostos ao longo do tempo. Portanto, com isto provocamos uma aceleração do processo de envelhecimento do papel. Já sabemos que, para além da lignina residual, que está na pasta, há outros componentes derivados dos compostos celulósicos que também são responsáveis pelo processo de amadurecimento do papel ao longo do tempo. Chamo-me Maria da Graça Carvalho, sou professora no Departamento de Engenharia Química da Universidade de Coimbra. Os toros são primeiro descascados, porque a casca tem baixo teor em compostos celulósicos, e depois são reduzidos a pequenas dimensões, designadas por aparas ou estilhas. O cozimento da madeira pretende remover este componente, a lignina, que mantém unidas as fibras de celulose entre si. Para remover este componente utilizam-se determinados reagentes num grande reator, basicamente uma grande panela de pressão. Obtém-se então a pasta crua, como veem, tem uma cor acastanhada, e com esta pasta crua eu posso produzir diversos tipos de papéis e cartões. No entanto, se o objetivo for produzir papéis ou cartões de embalagem com tonalidades mais brancas, então é necessário um processo de branqueamento da pasta crua. No entanto, os componentes residuais da pasta crua, que dão aquela cor castanha, são difíceis de ser removidos, pelo que o processo de branqueamento é efetuado por diversas etapas sucessivas, usando um ou mais reagentes. Por exemplo, o oxigênio, o peróxido de hidrogênio, o ozono, o dióxido de cloro, entre muitos outros. Um papel de jornal, por exemplo, com certeza que já viu na praia, papéis de jornal que ao fim de 3 dias já têm uma tonalidade diferente do dia em que foi adquirido. Nós todos temos apontamentos de alguns anos a esta parte, e vemos que o tom branco já não é igual ao papel que estamos a utilizar no dia de hoje. Um outro projeto em que estamos a trabalhar, também proposto por uma empresa, pretende otimizar o processo de branqueamento com oxigênio para melhorar as características finais da pasta produzida. Por exemplo, baixar o conteúdo de gordura no papel final, de forma a melhorar as qualidades de impressão e diminuir a degradação das cadeias de celulose, de forma a aumentar a resistência mecânica dos papéis formados. Os meus pais jogam sempre no Euromilhões. É possível adivinharem a chave certa? É absolutamente impossível e não vale a pena estar a colecionar a informação anterior, porque o registro dos resultados todos no Euromilhões não nos vai dar nenhuma informação útil acerca do que pode ocorrer na próxima tiragem. Então, qual é a hipótese dos meus pais ganhar o primeiro prémio com uma moeda de 2 euros? Digamos que é uma em 116.531.800. Isso dá um número que é 0,8 zeros e depois finalmente aparece um 8. E qual é a hipótese de se ganhar algum prémio? A probabilidade de ganhar algum prémio é substancialmente maior, pelo menos comparada com aquela que eu acabei de dizer, e é 0,078. Quanto dinheiro os meus pais teriam de gastar para ganhar o primeiro prémio? Para ter a certeza que ganham o primeiro prémio, só há uma solução. É apostar em todas as chaves possíveis. E isso dá um valor na casa dos 233 milhões de euros e mais uns trocos.
E em média, quanto é que ganhamos por cada aposta de 2 euros? Em média, nós ganhamos 98 cêntimos por cada aposta que fazemos, o que significa que é um prejuízo de 1,02 € por cada aposta que eu faço. A valorizar resíduos agroindustriais e resolver simultaneamente um problema ambiental é o objetivo da investigação que vamos agora conhecer. Uma das vertentes do projeto é a valorização das lamas primárias provenientes da indústria da pasta de papel. Procuramos contribuir para uma mudança de paradigma da indústria química transformadora, que muitas vezes está associada a processos gastadores de energia, a processos poluentes, ao recurso a matérias-primas de origem fóssil. E nós queremos mostrar que é possível utilizar outras matérias-primas, nomeadamente resíduos agroindustriais, no sentido, por um lado, de os valorizar e, por outro lado, resolver um problema ambiental. O meu nome é Jorge Rocha, sou professor de Engenharia Química aqui na Universidade de Coimbra. Nós estudamos a valorização das lamas primárias provenientes da indústria da pasta e do papel, que é uma indústria de peso aqui na região centro e cujos resíduos até agora têm de facto representado um custo de deposição em aterro. Ora, acontece que esses resíduos são lenhocelulósicos, têm cerca de 60% de hidratos de carbono. E esses hidratos de carbono, se forem hidrolisados, se forem decompostos, dão origem a açúcares simples, que são fermentáveis, e que podemos fazer, por exemplo, bioetanol, à semelhança de quando fazemos vinho a partir do sumo das uvas. Esses resíduos, além de trazerem os componentes que nós queremos aproveitar, trazem também outros compostos que não interessa, digamos que são lixo, e que têm que ser removidos primeiro, porque senão impedem o acesso, neste caso, por exemplo, à fração orgânica, que são as fibras de celulose que nós queremos aproveitar. Daí que temos como que primeiro lavar essas lamas antes de as poder aproveitar. E essa lavagem pode ser feita por uma hidrólise ácida do principal componente inorgânico que elas trazem, que é o carbonato de cálcio, que é um mineral que entra, por exemplo, na composição da pedra mármore, que é praticamente inócuo, mas que dificulta o acesso às fibras de celulose que, de facto, nós queremos aproveitar. Uma outra valorização, não propriamente de um resíduo, mas de um produto agrícola, tem a ver com a farinha de colza. A colza, ou couve-nabiça, é uma oleaginosa cujas sementes servem para extrair um óleo, que é o óleo de colza, que depois de esterificado serve para produzir biodiesel e que pode ser adicionado ao gasóleo de origem fóssil. Portugal importa grandes quantidades de colza, nós já temos várias fábricas a produzir biodiesel e a consequência disto é que sobra uma quantidade enorme de bagaço de colza, que tem sido usado para a alimentação dos ruminantes, mas não mais do que essa classe de animais, porque essa farinha de colza é muito pouco digestível. Por outro lado, ela é muito rica em proteínas e hidratos de carbono. Então, nesse projeto, nós procuramos concentrar ou isolar essas proteínas da farinha de colza, removendo os compostos que dificultam a digestibilidade, porque essas proteínas são muito ricas em termos de composição de aminoácidos e que depois esses extratos, esses isolados proteicos podem ter aplicações muito mais nobres. Ou seja, estas ideias nascem da colaboração entre a universidade e as empresas e os contactos que nós temos. Naturalmente que numa área de engenharia química nós não pretendemos estar a fazer investigação pura sem uma aplicação direta e tão rápida quanto possível. E tudo isto são investigações no sentido de dar resposta a problemas que a indústria nos apresenta. Exemplos de como a investigação desenvolvida em ambiente académico pode sair dos laboratórios e desempenhar um papel crucial na indústria. Há muito mais para conhecer. Esperamos por si na próxima emissão do República do Saber.